No vídeo de hoje eu vou falar sobre nicho e subnicho. Tá, mas e o que isso tem a ver e o que isso vai me ajudar? Eu tenho percebido dentro da minha consultoria diversos clientes muito confusos em se posicionar em algum nicho ou subnicho. O que é nicho? É quando você faz parte e atua dentro de uma fatia do mercado. Então você vai lá e escolhe que fatia do mercado você quer participar. Vamos supor que é de alimentação. E aí você escolhe o nicho de veganos, tá? Então aí você tem um restaurante para veganos, é um nicho de público de alimentação. Aqui durante o vídeo eu vou dar vários exemplos que vai ficar mais claro. E, enfim, então a intenção mesmo é ajudar você, micro, pequeno e médios empresários que muitas vezes sabem muito da sua especialização, sabem muito o que fazer tecnicamente, mas às vezes não conseguem nessa área de marketing ser específico e conseguir definir o seu nicho, porque a partir dessa definição de nicho, você consegue definir o seu público melhor e a sua comunicação e a clareza na sua comunicação para o seu público. Então isso é muito importante, é fundamental para começar a ter mais divulgação, e eu também vejo muito meus clientes quererem se divulgar no digital. Mas sendo no digital, sendo no boca a boca ou sendo qualquer meio de comunicação, se você não escolhe um nicho e se você não tem clareza daquilo que você vai comunicar, isso prejudica todo o seu trabalho e toda a sua qualificação pode não ser tão transparente, e aí o cliente não vai ter valor percebido no seu negócio, no seu serviço ou nos seus produtos, e aí não tem o destaque necessário que poderia ser. Eu conheço muitas pessoas e pessoas dentro da minha família que são muito boas, é um profissional super destacado, super renomado, entende muito do que está falando, mas não consegue organizar isso, e aí o seu público também não percebe. Então, para isso que serve a gente conseguir detalhar e entender qual é o nosso nicho. Como eu tô falando para muitas pessoas, eu vou dar alguns exemplos amplos, mas que já provoca você pensar sobre isso e com certeza conseguir encaixar dentro do seu negócio como é que é feito isso, né? Então, aqui eu fiz um roteirinho e vou seguir ele pra gente não se perder aqui no nosso bate-papo. E o nicho, o que ele te traz, né? Ele te traz essa clareza e ao mesmo tempo você fala assim, aonde que eu vou ter o equilíbrio? Porque se a gente também começa a subnichar muito, você não tem um equilíbrio aí, né? Você fala assim, poxa, mas daí eu vou falar com meia dúzia de pessoas e é muito pouco para sustentar o meu negócio. Ou também dar tiro para todo lado e começar a atirar para todo lado vai gastar uma energia enorme. Então tem muito que se achar esse equilíbrio, que é muito importante para você definir o seu nicho, tá? Então eu trouxe aqui uns exemplos, um exemplo na verdade não positivo, para já começar no choque e você conseguir se identificar aí. Eu não sei se você já foi, né? Isso muito as mulheres, em salão de cabeleireiro, que você chega lá. Na verdade, eu frequentava um que virou isso e aí, enfim, me incomodou e eu deixei de frequentar. Mas vamos lá. Um salão de cabeleireiro. O que uma mulher quer fazer no salão de cabeleireiro? Quer fazer pé e mão, quer fazer cabelo, quer fazer sobrancelha, enfim, tem vários serviços que se podem fazer. Mas esse exemplo que eu trouxe é de um cabeleireiro que começou a ver oportunidade, já que meu público é feminino, eu vou colocar também, vou fazer uma parceria com bijuteria. E aí vai lá e coloca bijuteria
para vender. Ah, mas já que também aqui estão as mulheres, eu vou colocar roupa. Aí vai lá e coloca a roupa. Aí também, eu vou colocar os produtos de emagrecimento, que são muito bons, todas as mulheres querem emagrecer. E aí, nesse meio do caminho, você vai no salão de cabeleireiro e você só queria cortar o cabelo, ou você só queria fazer pé e mão. E começa aquele monte de oferta para você, você quer biju, você quer roupa, você quer esses produtos de emagrecimento e tudo mais. E acaba isso te trazendo uma confusão. Você já não sabe mais se você está num salão de cabeleireiro, se você está numa loja, e do que é essa loja, e no final das contas você é público disso tudo, de fato é, mas começa a ficar chato, porque você foi num lugar para resolver uma questão sua, de beleza. E aí você está sendo abordado para fazer vários outros tipos de compra que não cabem naquele momento. E isso começa a incomodar. E vamos lá, para o dono, né, ou para a dona do salão. Por que ela fez isso? Porque ela enxergou como uma oportunidade, né? Foi lá parceiros oferecer essa parceria e ela ganha algum percentual sobre essas vendas. E não tem nada de errado com isso. Muito legal, massa, você conseguir ampliar o seu negócio com parceiros, né? E eu falo muito disso nas minhas consultorias. Mas até o ponto que ok para o seu cliente. Você imagina, e aí isso que eu falo que é ter muito o cliente no centro das suas decisões, né? Quando você está resolvendo o problema do cliente e você faz uma parceria, muito legal. Eu já fui em salões que teve, um restaurante está abrindo e os clientes desse salão vai ter 15% de desconto na sua primeira visita. Tá fazendo uma degustação, você tá fazendo uma parceria com o restaurante e você não tá tumultuando o seu negócio, né? E você tá oferecendo de verdade para o seu cliente uma vantagem que ele pode usar ou não, mas que tá ali disponível. Agora, quando você faz parcerias que você acaba ampliando muito, você acaba tirando o foco do seu nicho, né? Muitos negócios podem ser que comecem assim já com um monte de coisa, ou que começa a fazer esse puxadinho aí que eu costumo falar, né? Então já tá assim, igual quando a gente constrói uma casa, você já viu gente fazer isso? Então vamos fazer lá no canto uma cozinha extra, depois eu achei legal, então vamos fazer um jardim naquele outro canto, e vai fazendo puxadinho, e aí depois a casa já nem se sabe mais aonde fica cada lugar, e é tudo meio puxadinho, não é um projeto pensado, né? O que eu quero dizer, as pessoas que fazem puxadinho, não tem nada de errado com isso, mas quando a gente vem para negócio, pode ser que prejudique o seu negócio, e você tá achando que você tá gerando uma oportunidade. E aí quando você olha para você de gerar oportunidade, mas não tem o olhar para o seu cliente, e se isso vai agradar o seu cliente, aí que começa a embolar um meio de campo. E o negócio, quando não tá bom para o seu cliente, naturalmente é um bumerangue, não vai estar bom para você, mas você faz com a intenção de ser bom. Então é muito para alertar. Se você tem já na sua estratégia o cliente como central no meio das suas decisões, e óbvio que tem que ser bom, tem que ser rentável para você, empreendedor, isso vai ser muito mais fácil. Você já não toma ações que podem se desfocar do seu nicho e confundir o cliente. Então, aí muitas vezes isso você tá achando que tá agregando valor e acaba irritando, você não tem essa percepção e você acaba esvaziando aí um número de clientes por causa de algum ponto que você não tá percebendo, ou de que você tem o olhar voltado para si,
de querer se beneficiar e querer aumentar o seu volume de produtos que você tem esse percentual, tá? Então, esse é o exemplo que eu acho assim, que eu não aconselho nenhum cliente a fazer isso e nem ninguém de vocês aqui que tá assistindo, tá bom? Aí vamos para um exemplo positivo, né? Eu gosto muito mesmo da marca Nespresso. E aí, por que eu tô falando de marca? Porque eu tô falando de um posicionamento. Eles têm um nicho muito bem definido. Qual é o nicho da Nespresso? O nicho da Nespresso é café. Eles não saem desse nicho. Eles fazem o quê? Eles têm acessórios que são complementares. Até as máquinas, né? Quando a gente entra no business mesmo e começa a entender, eles vendem as máquinas e estão sim preocupados com a qualidade, com inovação e com lançamentos, porque você vai, acho que a cada 6 meses, eu não sei exatamente, mas tem lançamento de máquinas novas e tem um posicionamento global desta forma. Mas no final das contas, o que eles querem? Eles querem vender café. Então, eles proporcionam ter máquinas boas. E qual que é, assim, um dos diferenciais, né? A loja, primeiro, assim, eu não sei se você já foi em alguma Nespresso, mas ela é meio hipnotizante, assim, você olha, tem todas as cápsulas coloridas, tem um processo, tem um procedimento de quando você chega na loja, o atendente já lá te pergunta qual que é seu interesse, se você quer só olhar ou se você quer entrar na fila, já te oferece um café, geralmente tem os balcões de café para você escolher e para você degustar e para você, né, entender os novos lançamentos e tudo mais. Então eles têm várias, quando você tem um nicho definido, você consegue fazer diversas ações. O que eu tô querendo dizer aqui e mostrar é que quando você escolhe um nicho, você não tá diminuindo suas possibilidades, que é isso que eu vejo muito as pessoas terem essa crença de que quando você escolhe um nicho definido, você vai perder mercado. Não! Quando você começa a se especializar nesse seu mercado, né? A Nespresso e café é o mercado de bebidas, é o nicho de café. Você começa a focar na experiência do cliente, no quanto você pode agregar a mais, né, nessa experiência, o quanto você se especializa nesse seu cliente que gosta de café. Então, tem exemplos e cases incríveis da Nespresso, né? Eu conheço uma pessoa que falou que estava em um país, né? Ela morava na Europa e se mudou para o México. E a máquina dela acabou quebrando e ela foi no Nespresso do México e a Nespresso do México falou que não tinha conserto, porém eles conseguiram para essa cliente trazer uma máquina exatamente igual a que ela tinha e conseguiu. Imagina o quanto a Nespresso conquistou esse cliente para todo sempre. Então deu uma outra, não sei se deu ou se vendeu, mas não importa, era uma peça emocionalmente importante para a pessoa e ela não ficou sem a peça dela e ela vai à Nespresso e repõe as suas cápsulas e tá sempre antenada nos lançamentos. Então eu trouxe esse exemplo para dizer o quanto isso amplia as suas possibilidades e o quanto você pode ser bom e o melhor nesse nicho que você escolheu, né? Quanto você pode se destacar no mercado sendo muito específico e fazendo zero confusão na cabeça do cliente. Então, quem é cliente da Nespresso sabe que são apreciadores de café. Não tem, né? Não tem outro público. E tem pouca gente que gosta de café no mundo? Tá, existem pessoas que não gostam, tem bastante também, mas tem muitas que gostam e tem muito a agradar esse público. Então,
esse exemplo da Nespresso para mim é super clássico e eu sou uma consumidora Nespresso, então eu trouxe um que eu entendo o que é. Então eles têm a sacolinha reciclável que você vai na loja, né, colocar lá, então tem uma questão de consciência também dentro disso. E quando você vai entregar essa sacolinha na loja, o que você faz? Você compra mais café. Então eles estão ajudando o planeta, estão te ajudando a reciclar e ainda de uma forma super agradável estão fazendo você fazer uma recompra, tá? Então esse exemplo. Aí eu trouxe exemplo que às vezes dá certo e às vezes é um desafio. Eu trouxe um exemplo que eu vivenciei, né, que é da Chevrolet, que ela é General Motors, uma empresa americana, e que aqui no Brasil, vou falar daqui do Brasil, tá, que é mais fácil, também tem esses desafios fora, mas vamos falar do mercado brasileiro. A Chevrolet, ela tem uma linha. Eu vou falar muito da época que eu trabalhei, que foi até 2013, mas, enfim, tem do Celta, né, que é o carro de entrada, que hoje é o Onix, enfim, mas eu vou falar daquela época, o Celta até Camaro. E aí, qual é o grande desafio? O público de Celta, né, qual é o desafio de você falar de nicho? Tá, você tá dentro de um nicho que você tá falando de carro. Ótimo. Esse é um nicho, ok. Só que não tem um sub-nicho, porque não é de carro popular. E também não é só de carro de luxo. Você tem uma linha vasta e nem só de médios, né? Porque tem carros também intermediários. Então você tem que atender o público de Celta até o público de Camaro, né? Então passando por os carros de luxos, era na época, né? Tinha a Captiva, a Ômega, enfim, o Camaro, então outros carros intermediários. Mas aqui qual é o ponto desse vídeo? É dizer que como não tem um sub-nicho, o ponto de venda era o maior desafio, porque assim, o público de Celta Classic, quando vai a uma concessionária, se não tem aquele colorido, balão, às vezes de sábado e domingo, música alta, um clima de festa e tudo mais, eles não se sentem parte daquilo, né? E uma loja sofisticada, que seria para esse público de Ômega, Captiva, Camaro, é uma loja clean, com um sonzinho de fundo clássico, leve, oferecendo café, oferecendo serviços embutidos nisso, premium, de uma pessoa que vai investir alto num carro. Então, não tem nada de errado nem com o Celta, nem com o Camaro, nem com a Captiva, mas o que a gente está falando aqui é sobre nicho, e quando você tem um público definido para o seu nicho, você sabe mais como atuar. Então, a loja da Chevrolet, ela tem que ser híbrida, ela tem que ter os balões. Que qual é a fatia maior de mercado que se vende? Óbvio, até por classe social, vende muito mais os carros populares. Então, aonde se ganha no volume de vendas são nos carros populares. Mas sim, o posicionamento da marca, esses carros premiums, eles dão um outro peso para a marca e falam, sim, eu tenho carros de luxo. Então, fica um desafio atender todos os públicos e, óbvio, vende, mas é um desafio. Então, aonde você pesa mais, né? Tiveram concessionárias que continuaram com os balões, com tudo, e fizeram um cantinho para o Camaro, por exemplo, quando lançou, e para os outros carros premium. Mas fica muito mais limitado isso, ao ponto de quando você fala de uma BMW, de uma Lexus, de qualquer outra marca de luxo, eles só vão partir, o básico deles de carro de entrada já é de luxo. Então,
toda a concessionária, ela é preparada somente para esse público, né? Então, é isso, assim, até dá para você atingir vários nichos de produto e por sua vez, de público, mas você vai ter um desafio maior. E o que eu sempre indico é você fazer uma reflexão e pensar como você pode fazer esse nicho ou subnicho no seu mercado. E muito vai do que você é bom, do que você já é reconhecido, do que você gosta realmente de fazer, enfim. Então, é uma provocação aí para vocês pensarem no negócio de vocês, de como fazer. E aí eu trago aqui alguns exemplos de profissionais, né, que fazem um subnicho. Então, vamos lá, em médico. Eu vou trazer um exemplo aqui que eu não sabia que existia e eu achei muito doido quando eu soube. O médico, ele se forma, ele fica lá todos os anos, 6 anos, né, na faculdade, para depois fazer sua especialização e tudo mais. Existem clínicos gerais? Existem, até porque muitas vezes precisa, mas eles vão para algumas categorias. E eu fiquei sabendo há pouco tempo que existe médico especialista em dor. Como assim dor, né? E eu perguntando, qualquer tipo de dor. Então, você tem uma dor e vai nele. As pessoas que querem ir ao médico só preventivo, não é o público dessa pessoa. Não é o público desse médico. Mas entende que ele fez uma escolha de se especializar em dores de qualquer tipo, pode ser na cabeça, pode ser no ombro, pode ser na coluna, pode ser nas pernas, mas assim, ele atende qualquer tipo de pessoa que tenha dor. E depois, muito provavelmente, ele indica para algum especialista, mas como ele entende muito de dor, ele vai detectar e vai te ajudar a solucionar esse problema, né? Então, o restante das pessoas que não tem dor no mundo não são para esse médico, mas tem muitas pessoas com dor, não tem? Tem. Então, se ele fosse pensar, eu vou me especializar, mas tem gente que não tem dor e quer um tratamento e fica em cima do muro e não se posiciona, não consegue achar seu nicho. Mas enfim, esse tipo de médico com certeza vai atrás da paixão dele, entende que tem público e se coloca no mercado como isso, e ninguém que vai lá vai chegar sem dor, certo? Então, é isso, esse exemplo. Aí eu trouxe um outro exemplo que eu achei incrível, quando uma amiga minha estava grávida e tem academia somente para gestantes. Aí o resto das mulheres e o resto das pessoas no mundo que não estão gestantes, não é para você a academia. É especializada para quem está gestante e quer se exercitar e quer ter um parto, né? Às vezes pode ser normal, às vezes não, porque nunca se sabe, mas se preparar para o parto de uma forma adequada, estar saudável durante a gestação, ter dicas de o que fazer durante a gestação. Aí ela vai ter esse acesso e conversar com mulheres gestantes. O que mulheres gestantes querem, né? Eu nunca fiquei gestante, mas eu sei que elas querem conversar com mulheres gestantes. Elas querem trocar ideias, elas querem trocar. E lá eles são específicos e te dão essa gestação mais tranquila, dando exercícios adequados para gestantes. Muito curioso, né? É muito legal. E tem também yoga só para gestante. Então, assim, é escolher e se posicionar o seu nicho e subnicho. Nesse caso da academia, a academia é para pessoas saudáveis, que queiram estar saudáveis, queiram se movimentar e tudo mais. Então, já é um nicho. E o subnicho é a academia para mulheres gestantes. E tinha gente lá nessa academia, bombava, porque assim, uma hora você vai ficar 9 meses gestante, mas
Pode ser que você fique gestante de novo e você tem várias amigas e você indica e passa a sua experiência. E pelo que eu entendi dessa minha amiga, a experiência de todo mundo que estava lá era incrível, né? Porque além de estar fazendo algo específico, tinha esse compartilhamento aí com as outras mulheres gestantes. Muito massa esse exemplo. No nicho de dentista, aquele dentista que faz tudo, ele faz tudo e coisas complexas, ortodontia, faz canal, faz implante, faz a capa, né, que tem um monte de gente fazendo hoje em dia jaqueta no dente, né, nem sei se é assim que chama, mas aquele dentista que faz tudo, é complicado, porque assim, tem os que fazem tudo, clínico geral, como, né, o médico, mas ele não faz algumas coisas mais complexas, né, como o implante que eu falei. Então, se o dentista tá lá e ele fala assim, ó, sou especialista em implante, ponto. Quem não precisa de ter implante não é o público dele, mas quantas pessoas precisam de implante? São muitas. Então, quanto mais específico você é, mais o seu público entende, mais vai até você com segurança. Nossa, se essa pessoa é especialista em implante, então eu vou fazer um implante e eu vou ficar tranquila. Porque ele tem experiência nisso e eu vou colocar a minha boca na mão dele, né? Então, esse é um outro exemplo. Nossa, outro dia desse eu vi nutricionista para cães com alergia. Olha só, já é um nicho, nutricionista para cães, né? Já é diferente. Agora, nutricionista para cães que tenham alergia. Olha que específico e que coisa. E aí, eu tava entendendo, né, numa entrevista que eu vi, que tem muitos cães que as pessoas sabem que tem alergia, mas tem cães que os donos ainda não sabem. E o que ela faz? Ela entrega um conteúdo que ela fala como que o seu cão pode estar agindo e que pode ser que ele tenha alergia e que você ainda não detectou. Então, ela consegue atender aos cães que têm alergia, que já tá óbvio, tá detectado e tá claro para os tutores que tem que ser essa alimentação especial. E ela também alerta os que podem ser que tenham e ainda o dono não descobriu. Então eu achei incrível e o negócio dela vai muito bem, obrigada, e ela escolheu um nicho. Na verdade, ela escolheu o subnicho do nicho, né? Que é para cães com alergia. Então tô trazendo ideias aqui para provocar mesmo, para você pensar aí no seu negócio. Tem um mercado também aqui perto de casa, que o nome dele é Sítio Verde. Eles são especialistas em quê? Eles são especialistas em frutas e legumes. Você vai lá, você pode ter certeza que você vai comprar uma das melhores frutas e legumes do bairro. É certo isso. Agora, você vai resolver toda a sua vida? Você vai no mercado comprar produto de limpeza, alimentício, de tudo quanto é jeito? Não, não vai. Eles até têm um pouquinho para atender e eles sabem que esse não é o forte deles. Então, eles têm um mercado que é subnichado em frutas e legumes. E eles são especialistas nisso e eles entregam as melhores frutas e legumes. E aí, o que eles fazem? Pode até ser a mesma fruta do Extra, mas passa por um processo, eles limpam. Sabe quando parece que é um produto de vitrine de joia? Eles fazem isso com a fruta. Então, eles lavam, secam, deixam lá, deixam um pouquinho de fruta para degustação. Então, você entra nesse mercado e você não tem dúvida do que tem lá e do que você vai fazer lá. Por isso as pessoas não vão, porque tem que ir em vários. Não, tá sempre lotado. E eles têm um preço diferenciado para mais também, que as pessoas, ok, estão dispostas a pagar. Mas eles foram para um nicho que
eles são especialistas em entregar legumes e frutas frescos e da melhor qualidade e com uma exposição super bonita que dá vontade de você levar, tá bom? E também tô dando exemplo aqui do meu negócio, que é consultoria de marketing estratégico, não é marketing de layout, não é marketing só de comunicação, ele é estratégico, ele é muito mais amplo, por isso que também tem um desafio de explicar o que é isso, porque no inconsciente coletivo das pessoas, marketing é muito relacionado só à propaganda ou à comunicação, e não é. Então, eu tô aqui hoje falando de nicho e é marketing puro. Então, e eu faço isso para pequenas e médias empresas que queiram entender e queiram fazer o processo até chegar à sua comunicação, à sua estratégia de produto, à sua identidade e posicionamento de marca adequado para o seu público entender o que você quer dizer, porque eu vejo muitos negócios que não têm clareza e então eu ajudo este público a entender melhor o seu negócio, entender melhor o seu público e se posicionar e fortalecer sua marca e se comunicar corretamente e ter lançamentos de produtos fortes. Enfim, então eu trabalho nesse nicho com pequenos e médios empresários, tá? Eu espero de verdade ter te ajudado a compreender um pouco melhor o que são todas essas vertentes aí de nicho. E pode ter certeza que se você fizer esse pensamento, se você for a fundo dentro do seu negócio, você vai conseguir melhor falar com o seu cliente. E aí tem um outro vídeo meu que fala sobre como construir persona e como saber quem é o seu público ideal. Eu super sugiro vocês assistirem. E quando você tem seu nicho definido e seu público definido e com clareza, pode ter certeza, você vai se destacar no mercado e você vai ter uma diferenciação que muita gente não tem. Então faça isso por você, pelo seu negócio. E eu tenho certeza, eu te garanto que você vai ter crescimento, você vai ter mais clareza e você não vai ficar nessa angústia de querer pegar todo mundo, né? Então, assim, tem público para todo mundo e seja o melhor naquilo que você faz, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se agregou, comenta aí para mim, para eu saber, até para eu direcionar a outros temas. E até o próximo vídeo. Gratidão.